A nossa vida é uma vida com propósito. A nossa vida é a vida com um objetivo. O Senhor, Ele não nos chamou para ser um sal que não vai salgar. O Senhor, Ele não nos chamou para ser um discípulo. O Senhor que não vai expandir o Evangelho. O Senhor, Ele não nos resgatou. Ele não nos tirou da garra de Satanás. Nos rotulou como seus discípulos. Nos rotulou como propagador do Evangelho, para que levamos a nossa vida de qualquer maneira. Não, o Senhor, Ele nos chamou. Ele nos lavou com o sangue dele. Ele nos limpou, Ele nos purificou. E nos chamou de discípulos. E nos deu uma ordem. Vai e prega a minha palavra. Aleluia, Jesus. Vai e prega meu nome. Vai e fala que eu ainda curo, que eu ainda salvo, que eu ainda restauro. Vai e faz a minha obra. O Senhor, Ele chamou os discípulos com um propósito. E o Senhor, Ele nos chama nesta noite com um propósito de nos tornarmos o propagador do Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor não levantou aqueles apóstolos em vão. O Senhor chamou cada um dos 12, os primeiros 12 a ser separados, com um propósito de vida. Não um propósito momentâneo, que agora eu vou escolher servir ao Senhor, agora eu vou escolher ir ao culto, agora eu vou escolher propagar essa palavra, e daqui a pouco eu não vou querer mais. Não, o Senhor chamou cada um daqueles, não para ter um período de ser servo do Senhor, não para ter um período sendo sal, não. O Senhor chamou cada um daqueles para ter uma vida sendo sal da terra. O Senhor chamou cada um ali para uma vida ministerial, não um período ministerial. O Senhor não me chamou, não te chamou para apenas um período, não. O Senhor, Ele nos chamou. Ele nos rotulou como seu discípulo. Ele nos rotulou como sal da terra para falar. Não é um período momentâneo que você vai ter uma vida de objetivo, não. É a vida por completa, seguindo a minha palavra. O Senhor não é um Deus que vai nos separar, nos resgatar para apenas um curto período servindo ao Senhor, não. O Senhor, Ele nos chama para a nossa vida ser por completo entregue ao Senhor. Nós entendemos, lendo a Bíblia, que cada um que o Senhor Jesus separou, que se apegou verdadeiramente ao Evangelho da salvação do Senhor, a vida deles nunca mais foi a mesma. Cada um daqueles que se dispôs a servir ao Senhor verdadeiramente nunca mais foi a mesma pessoa. Se escolhemos nesta noite entendermos que a nossa vida é uma vida com um propósito e nos derramarmos dia após dia nos pés do Senhor, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. O Senhor, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos rotula como discípulo, como seguidor, como um pequeno Cristo, como sal da terra, como a luz desse mundo. O Senhor, Ele nos rotula com algo que tem um objetivo. A luz do mundo, ela tem o objetivo de iluminar. E se essa luz se apagar, de nada mais ela presta. O sal, ele tem o objetivo de salgar, de dar sabor. Se ele não der mais sabor, ele não tem mais um objetivo. Um servo do Senhor que é resgatado pela mão, é lavado pelo sangue do Senhor.
esse rótulo que o Senhor nos entregou. Nunca mais a vida é a mesma. Cada discípulo que o Senhor Jesus chamou, Mateus, João, Lucas, Tomé, todos que o Senhor Jesus chamou, e cada um deles que entenderam: a minha vida realmente não tem como mais ser a mesma, porque eu recebi um rótulo do Senhor, eu recebi uma chamada do Senhor. Mateus, ele era cobrador de imposto. Pedro, ele era pescador. Paulo, que posteriormente foi apóstolo do Senhor, ele tinha a sua profissão, ele era uma pessoa renovada. Lucas, ele tinha a sua profissão, ele era médico. Cada um daqueles tinha a sua profissão, cada um que o Senhor Jesus chamou, cada um que o Senhor rotulou, cada um que o Senhor entregou uma chamada, tinha o seu propósito próprio de vida. Cada um que o Senhor chamou já tinha trilhado o que queria viver, porque ele era ser humano como cada um de nós. Nós, seres humanos, projetamos um mês à frente, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós projetamos aonde queremos estar, como queremos estar. E com aqueles discípulos não foram diferente. Eu acredito, cada um já tinha a sua vida projetada. Daqui a 5, 10 anos eu vou estar dessa maneira, eu vou ter conquistado isso, aquilo. Mas aí receberam um encontro com a luz maravilhosa chamada Senhor Jesus, e eles abriram mão do seu propósito de vida próprio para receber aquele rótulo do Senhor. Aleluia. Cada um deles abriu mão dos seus objetivos. Cada um deles abriu mão de tudo que eles queriam conquistar para ser rotulado pelo Senhor. E o Senhor Jesus entrega esse sermão, esse capítulo 5, e fala: vocês que receberam esse rótulo, vocês são a luz, vocês são o sal, vocês têm um propósito nessa terra. Eu vos separei com um objetivo, eu vos separei com um propósito. E o Senhor, ele não agiu diferente comigo e com você, não. Ele me escolheu com os meus objetivos próprios, ele te escolheu com os teus objetivos próprios. E esta noite nós temos o poder de escolha, de abrirmos mão do nosso objetivo para receber esse rótulo do Senhor, esse rótulo de discípulo, esse rótulo de sal e luz do mundo. Será que somos capazes nesta noite de recebermos esse rótulo do Senhor? Será que somos capazes nesta noite de abrirmos mão do nosso sonho? Porque cada um desses discípulos, cada um desses 12 tiveram que abrir mão. Um estava trabalhando na corregedoria e o Senhor Jesus olhou e falou: segue-me. Ele abriu mão daquilo e seguiu o Senhor. Outro grupo estava ali pescando e o Senhor Jesus fala: eu hoje vos chamo para não ser mais pescadores de peixe. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Cada um vivendo o seu objetivo, mas quando receberam a chamada do Senhor, eles receberam aquela chamada e eles abriram mão de tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles abriram mão por amor de Cristo. Será que nesta noite nós podemos demonstrar para o Senhor o nosso amor para com Ele, em abrir mão do nosso sonho, em abrir mão do nosso objetivo, em abrir mão daquilo que a gente já projetou há 5, 10, 15, 20 anos à frente? Será que temos nesta noite a capacidade de abrirmos mão disso que nós projetamos para sermos discípulos do Senhor, para ser verdadeiramente cristãos? Porque crente o mundo todo pode ser, porque crente é aquele que apenas crê que existe um Deus. Mas cristão é diferente. Cristão é aquele que
que abriram mão do seu sonho, é porque entenderam o real significado que é ser chamado pelo Senhor. Quando a gente entende o que é ser chamado pelo Senhor, quando a gente entende o que é ser rotulado pelo Senhor, a gente não abre mão de seguir ao Senhor. Aqueles que entendem o privilégio que é ser chamado pelo Senhor, pode vir um vendaval que vir, pode vir um levante que for, pode vir o que for, nós não abrimos mão de seguir ao Senhor, porque nós entendemos, pode ser difícil ser um seguidor do Senhor, pode ser difícil carregar esse rótulo de sal, de luz, de discípulo, mas vale a pena. É gratificante ser chamado pelo Senhor. É uma honra sermos chamados pelo Senhor. Mas o mundo ele não quer ouvir essa chamada. O mundo ele não quer entender essa honra. O mundo ele não quer entender esse privilégio que é podermos estar aqui na casa do Senhor, servindo a Ele. O mundo ele não quer entender. O mundo ele não quer abrir mão dos seus prazeres. O mundo ele não quer abrir mão do seu sonho. Porque o Senhor ele só chama de sal e luz do mundo com afirmação aqueles que seguem a palavra dele. Aqueles que renunciam, aquele que abre mão, aquele que ouve e segue a chamada. Não importa quanto tempo nós nos consideramos que estamos na igreja, mas se não estamos seguindo a palavra do Senhor, de priorizarmos ao Senhor, não vai adiantar de nada ter essa campanha aqui e orarmos e intercedermos e eu dizer para a igreja: vocês são a luz, vocês são o sal, mas a palavra está nos provando, só é sal, só é luz quem prioriza o Senhor, só é sal, só é luz quem segue a palavra do Senhor, só é sal, só é luz quem é discípulo do Senhor, só é sal, só é luz quem é um cristão verdadeiro. Eu não posso dizer que todos são sal, todos são luz, não, porque aqueles que não priorizam o Senhor, aqueles que não abrem mão do seu sonho, da sua vontade, eles não são sal, eles não são luz. Porque para ser sal, para ser luz, temos que viver a palavra do Senhor. Para ser sal, para ser luz, temos que ler, meditar, entendermos, escolher, viver tudo o que o Senhor ele nos ordena. A palavra de Deus fala: não sejais tão somente ouvintes da minha palavra, mas sejais praticantes dela. Porque o Senhor diz, ele faz essa analogia, porque todos podem ouvir a palavra de Deus. Em um culto, no YouTube, em casa, passando o carro, evangelizando
Senhor, Ele quer nos preparar para sermos enviados do Senhor, propagadores do Evangelho do Senhor. Esta noite o Senhor, Ele quer nos preparar, mas não para apenas sermos mais um aí que vai dizer que é crente, não. O Senhor está nos preparando para fazermos a diferença. Será que vamos escolher ser aqueles que vai fazer a diferença, ou ser apenas mais um no meio da multidão? Naquele sermão do monte não tinha apenas os 12, tinha ali uma grande multidão, mas só aqueles 12 ali receberam e foram propagadores do Evangelho. Aqueles 12 receberam a chamada e colocaram ela em prática. Quantos aos longos dos cultos, não só aqui no ministério Casa de Levi, mas todos os cultos aí fora, quantas multidões ouvem a chamada do Senhor, ouvem o sermão do Senhor, ouvem a preparação do Senhor, mas é a minoria que vai escolher viver a chamada do Senhor. Mas aqueles que escolherem receber esse rótulo, aqueles que escolherem